Apesar de ser considerado um livro sagrado pelos cristãos, muitos fatos da Bíblia não são levados a sério pelos mais céticos. Nem mesmo a comunidade científica, como os historiadores, arqueólogos e outros especialistas relacionados, costumam dar bola para algumas descrições que as chamadas Sagradas Escrituras dão de alguns fenômenos, lugares e personagens do mundo antigo. Há algum tempo, no entanto, isso tem começado a mudar. Isso porque, ao contrário à expectativa de certa classe dos estudos científicos, alguns fatos da Bíblia estão se mostrando reais há alguns anos, especialmente quanto aos lugares descritos em seus ensinamentos. Um bom exemplo disso, como veremos nesse vídeo, é a possibilidade, comprovada pela física, de a Arca de Noé realmente ter existido um dia. Da mesma forma, é com a existência de um dos personagens mais importantes das Escrituras, Jesus Cristo, que se tornou, nos últimos anos, mais um dos fatos bíblicos confirmados pela ciência depois que evidências físicas foram descobertas em uma pintura na parede de uma antiga igreja. Claro que muita coisa sobre a história religiosa da Bíblia e a própria vida do profeta Jesus Cristo ainda está encoberta ou gera discordâncias. Mas, controvérsias à parte, a verdade é que fatos da Bíblia estão sendo desvendados e comprovados. Foi uma praga e tanto. De acordo com a Bíblia, Deus viu a terra cheia da violência dos homens e decidiu puni-los com uma chuva copiosa e torrencial se não decidissem se arrepender. Choveu sem parar durante 40 dias e 40 noites e o mundo ficou inundado. As águas afogaram todos os homens e animais, exceto aqueles que se refugiaram na Arca de Noé. Depois que as águas baixaram, Noé desembarcou no Monte Ararat, na atual Turquia, e todos saíram da arca para se multiplicar novamente. A história do dilúvio está narrada na Bíblia em 4 capítulos do Gênesis. Mas será que ele aconteceu de fato? Esse talvez seja um dos fatos da Bíblia mais chocantes a serem confirmados pela ciência até agora. Bom, não foi exatamente a existência da arca que eles encontraram, mas cientistas conseguiram provar a viabilidade física de a arca ter existido e conseguido flutuar por águas turbulentas enquanto carregava um par de animais de cada espécie do planeta. Para chegar a esse resultado positivo, em 2014, 4 alunos de física da Universidade de Leicester, na Inglaterra, começaram a testar, etapa por etapa, o processo de construção da arca descrito na Bíblia. Para isso, eles começaram convertendo os cúbicos em covados, uma das unidades de medida usada no livro sagrado, em centímetros. Logo de cara, eles conseguiram dimensionar a Arca de Noé, que teria 145 metros de comprimento, 24 metros de largura e 14 de altura. Além disso, o Manual de Instruções de Noé dizia para usar madeira de gopher, cuja densidade é parecida com a madeira de cipreste utilizada pelos estudantes para os cálculos. Com isso, eles descobriram também o peso da arca vazia, 1,2 milhão de quilos. Finalizados os estudos de probabilidades, os estudantes descobriram que a arca poderia suportar 51 milhões de quilos, o suficiente para carregar um casal de bichos de cada espécie sem deixar com que a arca afundasse, já que ela precisava apenas de ter sua densidade menor que a da água. Com isso, fica evidente que transportar-se sobre a água era mesmo possível. Alguns talvez se perguntem se a história de que a Terra inteira foi coberta por água é um mito ou se não passa de um exagero. Na realidade, em certo sentido, a Terra ainda está inundada. A água dos mares cobre cerca de 71% das superfícies da Terra. Assim, pode-se dizer que as águas do dilúvio ainda estão aqui. E se as geleiras e as calotas polares derretessem, o nível do mar subiria e cobriria cidades como Nova York e Tóquio, por exemplo. Geólogos que estudam a geografia da região noroeste dos Estados Unidos acreditam que, no passado, até 100 enchentes catastróficas arrasaram a região. Dizem que uma dessas enchentes assolou essa área formando uma coluna de água de 600 metros que se movimentava numa velocidade de 105 km por hora. Uma inundação de 2.000 km cúbicos de água pesando mais de 2 trilhões de toneladas. Descobertas similares
levaram outros cientistas a acreditar que realmente existe a possibilidade de ter acontecido um dilúvio global. Ainda mais provas existem. Durante uma escavação na antiga cidade de Ur, que está localizada no território do atual Iraque, um arqueólogo britânico chamado Leonard Woolley encontrou sedimentos que indicam uma inundação devastadora que aconteceu entre 4.000 e 3.500 a.C., época que combina com o dilúvio universal relatado no Antigo Testamento das Escrituras cristãs. Embora não seja completamente comprovado que tenha sido uma ocorrência global, sabe-se que ela se deu na região referida à passagem bíblica. A busca por conhecer os traços físicos de Jesus Cristo é uma constante entre religiosos e, algumas vezes, pesquisadores e cientistas embarcaram em tentativas de revelar a imagem do homem que revolucionou a sociedade judaica de seu tempo e é tido como Filho de Deus pelos cristãos. Qual é a imagem que tem as pessoas de Jesus Cristo, que tem sua vida relatada nos evangelhos da Bíblia, muitas vezes representado por um homem com um tom de pele branca, barba atenuada e com longos cabelos loiros? Mas se formos analisar as representações de Jesus Cristo que foram criadas na antiguidade, nos damos com uma pessoa bem diferente do que estamos acostumados a ver. Emma Mayan Fanar, uma arqueóloga da Universidade de Haifa, encontrou uma suposta pintura de 1.500 anos do rosto de Jesus Cristo. O curioso é que a pintura é bem diferente do que estamos acostumados a ver ou pensar sobre o personagem bíblico. A descoberta foi feita em Chivta, uma antiga cidade agrícola construída perto do antigo Império Bizantino. Localizada no deserto de Negev, ao sudoeste do território israelense, a pintura encontrada pela pesquisadora pode realmente ter semelhanças bem próximas a Cristo. Essa suposta pintura de Jesus Cristo já tinha sido relatada por arqueólogos na década de 1920, mas como seu estado de conservação estava muito ruim, a pintura não despertou o interesse de pesquisadores. Porém, Mayan Fanar resolveu registrar o desenho que estava em uma ruína. Junto de seu marido, que é fotógrafo, ela fez registros detalhados da imagem encontrada no local. Para deixar mais fácil a percepção, os cientistas resolveram fazer uma imagem com um contorno de linhas pretas. Pode parecer um simples rabisco, mas esse desenho tem uma grande importância por ser uma das primeiras representações de Jesus já encontrada. Os arqueólogos dizem que essa pintura retrata o momento em que um jovem Jesus é batizado por João Batista, seu primo. Nos evangelhos presentes na Bíblia cristã, não existem descrições físicas de Jesus Cristo, certo? Pois a iconografia cristã representada nos últimos séculos nos mostra um Jesus de cabelos encaracolados e ar jovial. A imagem até então desconhecida mostra o rosto de um jovem sem barba, com cabelos encaracolados e feição e nariz alongados, enquanto a ideia que se tem do Filho de Deus para os cristãos é de um homem judeu barbado e com os cabelos longos. A obra recém-descoberta estava inserida numa grande parede ao lado do desenho de outro rosto que possui uma auréola. Dessa maneira, a figura retratada nas ruínas da igreja corresponderiam a um retrato mais próximo de Jesus. Afinal, como homem, ele nasceu em Belém e cresceu na Galiléia. Por ser natural dessa região, não seria comum ter características europeias com olhos claros e cabelos loiros. A idade exata da pintura ainda é desconhecida, embora Chivta tenha sido fundada no século II. Até por isso, historiadores supõem que a imagem tem ao menos 1.500 anos. Outra pintura de Jesus foi encontrada nas mesmas ruínas anos antes e simbolizava a transfiguração, mas não apresentava a face do Messias cristão. A cidade continuará sendo estudada pelos arqueólogos que buscam referências históricas sobre a ascensão da religião cristã no Oriente Médio e por todo o território que se estende. Pensar em todos esses pontos nos faz ver claramente a relação existente entre as escrituras cristãs e a ciência de modo geral. Mesmo que muitos não concordem, principalmente os pesquisadores mais conservadores, elas parecem se complementar de certa forma. E isso, por sua vez, nos faz ter uma visão mais clara do mundo ao nosso redor. Com o tempo, mais descobertas bíblicas têm sido reveladas.